Beleza. Bom, isso aqui vai ser uma palestra sobre IoT, ou Internet of Things, uma nova revolução. Tá? Esse termo, o que significa? IoT significa Internet of Things, beleza. Mas em português, claro, na tradução direta, significa Internet das Coisas. Basicamente, a ideia é que você coloque internet em qualquer coisa. Isso já é um conceito que é um pouco antigo na história da computação, mas somente hoje nós temos proporções muito grandes de muitos produtos, muitas empresas trabalhando fortemente nessa área, de você trazer internet para todos os dispositivos que as pessoas utilizam no seu dia a dia. Ou para todos os dispositivos dentro de uma fábrica, ou para todos os dispositivos dentro de um carro, para todas as coisas. Né? Por isso que é a internet das coisas. Esse conceito, ele começou em 1990. Na verdade, foi o primeiro dispositivo que foi conectado à internet que se tem notícia. Quem fez isso foi o John, e ele fez isso numa conferência chamada Interop, em 1990. E ele conectou uma torradeira à internet. Soa até engraçado, né? Acho que todo estudante de computação já deve ter pensado isso, se conectar uma cafeteira ou ter que conectar uma torradeira à internet. Mas ele fez isso em 1990. E isso foi extremamente extraordinário para a época. Foi algo que deu uma sacudida dentro da comunidade científica, mais especificamente na área da computação. Nessa época, né, a internet não estava engateando, não tinha as proporções que existiam hoje. E nós não tínhamos muita ideia do que seria no futuro. Um ano depois, o Weiser, que é um cientista da computação, um dos grandes gênios do nosso tempo, ele também tem algumas reflexões filosóficas muito interessantes. Ele escreveu um artigo chamado The Computer for 21st Century, que ele fala sobre a internet das coisas. E ele dá uma conotação mais científica para a coisa. Ao invés de chamar de internet das coisas, na comunidade científica, nos artigos científicos, nos livros mais acadêmicos, ele chama isso, e nós utilizamos essa terminologia, de computação ubíqua, que é você colocar a internet nas coisas. É só um nome científico para isso. Nesse mesmo artigo, ele faz uma citação que é fantástica, que requer um pouquinho de interpretação para compreender a dimensão do que ele quer dizer. No artigo, ele afirma que os dispositivos serão conectados em todos os lugares. Cara, isso em 91. De forma tão transparente para o ser humano que se tornará invisível. Parece bobo, mas tem muita coisa escondida por trás dessas palavras. Muitas tecnologias hoje que nós utilizamos, elas são invisíveis. Por exemplo, sabia que saneamento básico é uma tecnologia? Né, que os gregos já faziam aquedutos há 2000 anos atrás, né, para levar água de um lado para o outro. Né, que em Roma antiga já tinha o conceito de banheiros públicos. É muito antigo. Né? E era uma tecnologia. Hoje, essa tecnologia está tão difundida, pelo menos no nosso cotidiano, talvez não de todas as outras pessoas, que se tornou invisível. Nós só vamos sentir falta dessa tecnologia se ela nos faltar. O mesmo nós podemos trazer para a energia elétrica, para as ondas de rádio, para os satélites, para toda essa gama de antenas de radiofrequência que transmitem dados de televisão. A gente só vai sentir falta dessas tecnologias quando elas nos faltarem. Por que a gente só sente falta quando elas faltarem? Porque elas se tornaram invisíveis. Elas se tornaram parte do nosso cotidiano. Elas se tornaram parte do que é ser humano. Tá?
E ele também citou o seguinte: as tecnologias mais importantes são aquelas que desaparecem. Elas se integram à vida do dia a dia, ao nosso cotidiano, até serem indistinguíveis dele. Isso está acontecendo com a computação de forma geral, né? Os smartphones, os dispositivos conectados à internet, tudo isso está se tornando invisível. Por quê? Está se tornando parte do que é ser humano. É o mesmo que andar de roupa, né? A gente só vai perceber, né? Só vai ter um problema se a gente começar a sair pelado por aí. Né? Faz parte do nosso cotidiano, colocar uma roupa e etc. Muito interessante essa reflexão que ele faz. E essa palestra, propriamente dita, eu vou falar de internet das coisas, etc., mas eu vou focar bastante no como nós chegamos até aqui. Por que a internet das coisas é possível? Como que nós evoluímos a este ponto? Eu adoro esse slide. Ele é um vídeo que eu vi no YouTube há muitos anos atrás, num canal que que mostrava várias reportagens do jornal Hoje. E tem nesse canal não especifica muito bem a data, mas é entre 1981 e 1983. E esse cara aí, o Otávio, né? Salve Otávio. Ele à época era secretário especial de informática da cidade de São Paulo. E olha o que ele diz na entrevista. Eu coloquei entre aspas porque acho que ele estava nervoso, ele confundiu um pouco as palavras. A população média de São Paulo teria um contato indireto, nem sempre direto, cerca de 15 a 20 vezes por dia com o computador eletrônico. Como isso, né? Eu não coloquei o resto do texto, mas ele explica que é o seguinte, que quando você processa uma conta de luz, processa uma conta de água, processa transações bancárias e etc., as pessoas naquela época, em média, tinham acesso de forma indireta ou direta de 15 a 20 vezes a um computador por dia. Hoje, meus amigos, o fato de vocês pegarem o smartphone de vocês e vocês pegarem isto e acessarem as suas redes sociais, eu tenho certeza que vocês acessaram centenas de milhares de computadores. Tá? Só isso. Só para você rodar o seu Instagram lá, ver os stories dos artistas famosos que estão em outros países e tudo, você acessou alguns milhares de computadores. Isso em minutos. Então, só para você sentir a diferença de 80 para 2020. Você acessar o Netflix, você acessou milhares de computadores. Né? Você acessar essas coisas do nosso dia a dia, você acessa milhares de computadores. Como que o IoT é possível? Eu adoro falar sobre isso, porque eu acho impressionante a história. Conhecer de onde nós partimos para entender como nós chegamos até certo ponto. Então, observe o seguinte: a história começou a mudar em 1971, quando foi construído o primeiro microprocessador da história. Esse microprocessador foi chamado de Intel 4004. Eu queria entender o porquê do 4004. Eu nunca achei a explicação. Não podia ser o 001, mas tudo bem. Esse microprocessador, dentro dele, existem 2.300 transistores, que são 2.300 chaves, 2.300 interruptores, zeros e uns. E ele é capaz de processar coisas. Ele é capaz de processar de 5 a 6 mil dados por segundo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, esse microprocessador tem o tamanho de uma moeda de R$1, mais ou menos, a área. Ou talvez 2 moedas de R$1. Essa é a área, 2 moedas de R$1 melhor. Essa é a área desse microprocessador. E para vocês terem uma ideia, o ENIAC, que é da década de 40, ele ocupava basicamente uma sala inteira, gastava uma quantidade de energia absurda e fazia 5 mil cálculos por segundo.
Então a gente vai sair de uma máquina que é do tamanho de uma sala de 30 metros quadrados, talvez, e a gente vai chegar num equipamento que tem a mesma velocidade, gasta muito menos energia e tem muito menos tamanho de 2 moedas de R$ 1. Então a gente teve um salto extraordinário. E a partir daí, os processadores passam a ser construídos com transistores. Tá? Os processadores, né? Que se for o primeiro processador, então os processadores passam a ser construídos com transistores. E eu adoro esse gráfico, que ele mostra a curva de evolução da quantidade de transistores ao longo da história. Então ele mostra aqui os processadores mais vendidos da história, até 2011, e a quantidade de transistores que eles possuíam. Então, de 71 a 2011 é o que nós obtemos e é o que nós podemos ver aqui. Então, observe, 1971, 2.300 transistores. 2011, nós temos lá o nosso Core i7 com 2 bilhões e 600 milhões de transistores. A área desse processador, imagina um cartão de crédito. É metade de um cartão de crédito, é o tamanho desse processador. E lá dentro existem 2 bilhões e 600 milhões de transistores. É realmente algo extraordinário. É uma das maravilhas, eu diria que é uma das maravilhas da engenharia, da computação, da engenharia elétrica, da física também. Porque é realmente impressionante como nós conseguimos construir coisas tão pequenas e coisas tão extraordinariamente precisas a ponto de realizar processamento numa velocidade absurda. Se nós pegarmos aqui de 1990, observa aqui, década de 90, os processadores tinham em torno de 1 milhão, é isso? De transistores. 1 milhão. Em 2000, o que a gente... Vamos traçar uma reta aqui. Em torno de 10 milhões, né? Em 2000. 10 anos depois, o salto é absurdo. A gente chega a bilhões de transistores. Tá? Então, é realmente extraordinário essa evolução. Continuo, né, falando um pouco dessa evolução, e nós chegamos aí até 2016, que foi a última vez que eu atualizei esses slides aqui. E aí nós temos o processador Core i7, e ele tem 3 bilhões e 200 milhões de transistores dentro dele. Então é extraordinário, né? Ele mantém a mesma área, ele tem o mesmo tamanho. Metade de um cartão de crédito, aproximadamente. Um outro ponto de vista é a evolução dos dispositivos conectados à internet, a evolução das redes de computadores. Então, no princípio, na história da computação, o primeiro dispositivo conectado à rede era um computador com outro computador, 2. Muitos anos depois, internet. Vários computadores ao redor do mundo. Vou comer a parte da história das universidades americanas, etc. A gente vai pular direto para a internet, que é uma rede mundial. Depois, nós passamos a possuir dispositivos móveis, né? Pequenos telefones, não smartphones ainda, mas pequenos telefones conectados à internet. Depois, pessoas. Aí surge o conceito de smartphone conectado à internet. E hoje nós temos a ideia de internet das coisas, que você possui as coisas conectadas à internet. É extremamente extraordinário. Muitos dizem que nós estamos, por conta disso, dessa evolução de internet das coisas, da capacidade de processamento e da informação basicamente instantânea, que nós estamos vivendo a 4ª revolução industrial. Vale a pena ressaltar as outras 3 revoluções e as épocas que elas ocorreram. Em torno de 1800, a primeira revolução industrial ocorreu, que é a revolução do carvão e das máquinas a vapor. Então, nós temos as locomotivas e as máquinas de tear a vapor. Na Inglaterra, que foi o grande polo dessa revolução. Depois disso, 200 anos depois, no começo dos anos 1900,
nós temos o Fordismo. Vem Henry Ford com a ideia da produção em série, que foi, né, sustentada pela energia elétrica. A energia elétrica foi o pilar da segunda revolução industrial. Então, são 200 anos de gap entre a primeira e a segunda revolução industrial. A terceira revolução industrial é a revolução da automação, final dos anos 80, anos 90. Automação, robôs dentro das linhas de montagem, fazendo tudo automático e sem a interação de pessoas. E a quarta, olha só, o gap de tempo, né? 80 anos, né? De 200 foi a primeira, de segunda para terceira nós temos em torno de 80 anos, 90 anos, e agora, né, nos anos 2010 para frente, disse que estamos vivendo a quarta revolução industrial, que é a internet das coisas, onde os sistemas são inteligentes, a inteligência artificial é um desses pilares, a comunicação instantânea é um desses pilares, e a possibilidade de existir dispositivos conectados, dos mais diversos dispositivos conectados à internet. Formas de comunicação elas foram evoluindo extraordinariamente com o tempo. Mais especificamente nesse slide, eu vou falar sobre as mídias de comunicação. Então, nos princípios aí dos tempos tenebrosos da computação, né, nós trabalhávamos muito com os cabos coaxiais. Estes cabos coaxiais eram aqueles que tinham a capacidade de transmissão de dados muito baixa e eles apresentavam inúmeros problemas referentes a controle de erros, referente a interferência externa, interferência eletromagnética externa, blindagens, etc. É uma coisa difícil. O cabo que tomou o lugar do cabo coaxial foi os cabos par trançado. Basicamente, o par trançado, vocês devem ter visto, né? São pares trançados que tem dentro desse cabo. Pares de cabos trançados. Ok, né? Por que eles são trançados? Não é à toa que eles são trançados, gente. Eles são trançados pelo seguinte motivo. Como eles estão trançados, eles geram, devido às suas características elétricas de transmissão de dados, ele gera um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético protege os dados que estão sendo transmitidos de interferências eletromagnéticas externas, né, de ondas de rádio externas. Isso é fantástico, né? É uma solução de engenharia extraordinária, bonita, porque é extremamente simples e resolve milhares de problemas relacionados ao cabo coaxial. Uma outra revolução que está muito forte é a possibilidade da transmissão de dados por fibra ótica. As fibras óticas, elas dominam o mercado de transmissão de dados de alta velocidade hoje. E, claro, os satélites de comunicação, né, que permitem enviar dados rapidamente entre continentes. Né? Não há o que se falar da velocidade com que os satélites conseguem transmitir dados. Eu adoro essa imagem porque ela mostra bastante como as coisas evoluíram. Essa imagem é referente à Rede Nacional de Pesquisa das universidades e centros de pesquisas do Brasil em 1998. Tá? Era a capacidade de internet que os centros de pesquisa possuíam. Então, observa, nós tínhamos aí 2 megabits por segundo, que eram os backbones que ligavam esses, né, o máximo, né, que os backbones conseguiam para ligar esses centros de pesquisa. Então, era realmente algo tenebroso no início da computação. Era muito lento. 2 megabits é muito lento. Hoje, você tira uma foto e ela tem quanto no smartphone comum? Ela tem 30 megabits? 10 megabits uma foto? Imagina o tempo que ia demorar para você transmitir essa foto num link de 2 megabits. E isso se esse link fosse só seu, né? Mas esse link é dividido
por inúmeras outras pessoas. Então, em 1998, a comunicação de dados era um negócio realmente complexo. Agora observa, de 98 para 2002, nós temos uma evolução significativa, tá? Essa evolução é muito grande. A gente sai de 2 megabits e vai para 155 megabits dos nossos backbones, os principais, né? É extraordinário, né? 2002, 4 anos. Continua observando, 2016, nós já temos 20 gigabits nos links. Continua, 2018, 100 gigabits nos links. E claro que em 2020, se a gente for procurar, a gente vai encontrar e vai perceber e vai ver que aumentou o link dos backbones no Brasil. Então a internet no Brasil como um todo, ela melhorou muito em termos de transmissão de dados. Outra coisa que permitiu que nós chegássemos à internet das coisas são as redes móveis. As redes móveis evoluíram muito. A gente saiu do 2G, 3G, 4G e nós estamos chegando ao 5G. O 5G promete aí velocidades, no mínimo, 10 vezes maiores do que 4G e consumo de energia muito menor. Outro fator importantíssimo que contribui para isso, né, e o consumo de energia também está relacionado aí à capacidade de você construir chips cada vez menores, com dispositivos cada vez menores. Como você é capaz de fazer isso? Você consegue construir coisas menores que consomem menos energia. Tá? Então o 5G já tem algumas montadoras de telefone celular que já prometem vender telefones celulares no Brasil com essa tecnologia. Isso é extremamente importante quando se fala de internet das coisas. Se eu vou colocar a internet na minha torradeira, como é que ele vai se comunicar? Vai ser por 3G, 4G? Vai ser por Wi-Fi? Como será a comunicação? Então, as redes de comunicação móveis também são algo extremamente importante quando se fala de internet das coisas. Outro ponto importantíssimo é o seguinte: não basta que você simplesmente conecte algo à internet. Você vai precisar de uma aplicação, de um software, que vai receber os dados desse dispositivo que foi conectado à internet e que vai processar isso por meio de modelos matemáticos simples ou complexos, a fim de obter informações para os seus usuários. Essas informações geralmente estão relacionadas à vantagem competitiva. Como assim? A vender mais produtos, a te direcionar a comprar produtos, é mais voltado à publicidade e entender o que é que você, consumidor, precisa. Tá? Não existe hoje um padrão muito bem definido para você programar ou construir dispositivos de internet das coisas. Nós temos alguns consórcios que foram formados por grandes empresas. Esses consórcios tentam padronizar como devem ser criadas as aplicações de internet das coisas no mundo. Isso é um assunto complexo, simplesmente pelo fato de nós observarmos a história recente. Se nós observarmos a história recente, vamos partir para o Blu-ray. Quando surgiu essa ideia de mídias do tamanho de um DVD, de um CD, que pudessem armazenar quantidades imensas de dados, eu vou dizer para vocês, existia uma outra tecnologia melhor, que era a tecnologia HD alguma coisa, que era capaz de armazenar muito mais dados, mas quem acabou ganhando o mercado foi o Blu-ray. Simplesmente porque a Sony, à época, ela tinha um poder econômico fantástico e ela basicamente tendenciou o mercado a adotar aí o Blu-ray como sendo a tecnologia dominante. Mas não era a melhor. À época não era a melhor. Não foi a melhor tecnologia que venceu. O que venceu foi o poder econômico. A Sony lançou como Blu-ray com um monte de filme, né? Porque ela tem a Sony Filmes, ela lança com um monte de filme. E justamente na época do PlayStation também começou com Blu-ray, 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 e aí acabou dominando o mercado.
Então é estranho nós olharmos para essas grandes empresas tentando lançar tendências e talvez, eu não conheço as ferramentas, não posso dizer qual é a melhor, mas é muito difícil de dizer que quem vai ganhar é a melhor, né? Tem muito mais coisas envolvidas do que simplesmente ser a melhor tecnologia. Mas elas existem aí, vocês podem pesquisar. Outro assunto muito importante que tem a ver com a internet das coisas é Big Data. Big Data só é possível hoje justamente porque os computadores possuem grandíssima capacidade de processamento. Se a gente pegar todos os computadores da década de 90, talvez não dê a capacidade de processamento de um data center aqui na cidade de São Paulo, por exemplo. Se a gente pegar todos no mundo, talvez não dê a capacidade de processamento que tem um data center hoje na cidade de São Paulo. Então, a capacidade de processamento no mundo cresceu absurdamente por conta dos processadores, transistores e aquilo que nós comentamos. A capacidade de rede também aumentou extraordinariamente. E isso permitiu o surgimento do Big Data, que é o seguinte: você coleta inúmeros dados, muitas vezes esses dados não estão relacionados, você tem bancos de dados não relacionais, né? Vai sair daquela ideia de modelo de entidade de relacionamento, chave primária e chave estrangeira, esquece isso, não tem isso. E você vai tentar encontrar dentro desses dados que não tem relação visível, clara, por meio de modelos matemáticos complexos, você vai tentar extrair desses dados informação relevante para o seu negócio, informação que dê vantagem competitiva para o seu negócio. É muitíssimo interessante esse assunto de Big Data. Tem tudo a ver com a internet das coisas. Porque você vai pegar, por exemplo, dados de uma torradeira, dados de uma cafeteira, de uma geladeira, de um carro, do smartphone. Qual que é a relação que existe entre isso? Talvez a gente não saiba, né? Beleza, eu não sei, mas eu posso criar modelos matemáticos que possam tentar encontrar relações entre todos esses dados que foram coletados. Isso é o Big Data. E nós temos aí grandes problemas relacionados à segurança e privacidade quando nós falamos de internet das coisas. É porque você está colocando a internet nas coisas. Muitas vezes essas coisas são utilizadas pelas pessoas. E isso pode fazer com que dados sensíveis a essas pessoas possam ser disponibilizados de forma indevida. Aí tem as questões de privacidade. O Brasil, por si só, ele já tem até uma legislação que tenta proteger os usuários quanto a isso, né? Hoje, para você criar um sistema de informação, quando você vai guardar dados de um usuário, tem uma série de legislação que você deve seguir. Porque tem um marco regulatório da informação no Brasil. Você tem que dar uma observada nisso. E tudo isso tem a ver com a internet das coisas. O seguinte, vamos fazer vamos dar uma filosofada, vamos imaginar algumas coisas. Vamos dizer, por exemplo, que você tem uma reunião amanhã de manhã. Seu despertador conectado a um calendário vai te acordar. As luzes do teu quarto podem se acender, a cortina abre automaticamente. Antes disso, sua cafeteira começa a fazer o café, a torneira começa a esquentar o pão. Quando você entra no carro, a sua música favorita começa a tocar, e o carro também tem um calendário, ele tem GPS, e ele consegue prever se você vai chegar ou não ao destino na hora certa. Se você for atrasar, o seu carro pode disparar mensagem para as pessoas avisando que houve um imprevisto. Isso parece muito improvável, parece muito impossível. Não. Tudo isso já existe e tudo isso já é possível. Tá? Para vocês terem uma ideia, em 2016, essa geladeira de internet das coisas, é uma geladeira que está conectada à internet, ela traz uma série de vantagens. Né? Você da sua casa pode colocar para gelar o seu todinho, a sua bebida, quando você for sair do trabalho, por exemplo. Né? Você pode descongelar coisas e etc. Via aplicativos, via smartphone, porque você tem uma televisão, uma geladeira conectada à internet. Hospitais e clínicas.
vários hospitais, principalmente aqueles de ponta, o Albert Einstein tem usado bastante, que é o seguinte, esses equipamentos que médicos, eles são muito caros. Então você pega uma ressonância magnética, um aparelho de ressonância magnética, custa quanto? R$ 1 milhão. É absurdo. Então quando esse equipamento quebra, é um problema gigantesco, porque a manutenção é cara, vai parar todo o atendimento do hospital. Então, muitas dessas máquinas, elas já são conectadas à internet, elas coletam dados da própria máquina e elas tentam fazer algo que é chamado de manutenção preditiva. Ela identifica problemas antes do que eles aconteçam. E aí o técnico recebe uma mensagem, vai lá e faz a manutenção antes que a máquina quebre, né? E você tem uma economia fantástica financeira em relação a isso. Porque se a máquina quebra, acabou com tudo, né? Você não tem mais atendimento, a manutenção é mais cara e etc. Agora, trocar peças e fazer manutenção antes do problema acontecer é muito mais barato. Na agropecuária e no agronegócio como um todo, no Brasil, está sendo muito utilizado muitos drones, muitos dispositivos conectados a animais, muitos dispositivos conectados à pastagem, verificam a temperatura de solo, umidade, controlam irrigação. Está muitíssimo forte no Brasil. Apesar de não existirem muitas empresas que fazem isso, né, mas está crescendo muito fortemente esse ramo no Brasil. E onde é que a gente vai chegar com tudo isso? A ideia é que nós tenhamos fábricas, lojas, transporte público, logística. A ideia é que nós tenhamos tudo, absolutamente tudo, conectado à internet. Possíveis riscos disso. Gente, nós podemos nos tornar muito dependentes das coisas conectadas à internet. E a gente tem vários fatores relacionados a isso. Tanto éticos, quanto de sociedade, quanto morais, quanto de como nós queremos ser como sociedade daqui a alguns anos. Quando nós estamos na onda, quando a gente está dentro do que está acontecendo, né, no momento que está acontecendo, às vezes é muito difícil entender como isso aconteceu. Mas depois que passa, talvez a gente entenda quais serão de fato os riscos relacionados a essa tecnologia e as coisas que estão por vir. Exemplos reais, a gente tem essa lâmpada, já vende, pode conectar à internet. Nós temos essa fechadura, já vende também, conectada à internet, tem um aplicativo, você pode autorizar pessoas a abrir portas ou não. Essa aqui é de uma empresa brasileira, é uma tomada conectada, é uma extensão, uma régua, né, conectada à internet, e ela permite que você ligue e desligue coisas que possam ser ligadas à tomada. Então, ventiladores, ar-condicionados, e aí o que vier à sua cabeça, você consegue ligar e desligar via um aplicativo conectado à internet. Fitbit, essa empresa é extraordinária, ela tem uma série de produtos relacionados a a coleta de dados de coisas que as pessoas estão usando, né? São chamados wearables. E a gente está muito próximo de... Já existem, na verdade, dispositivos que você coloca no teu corpo, como se fossem pulseiras, e que eles coletam inúmeras quantidades de dados, inúmeras quantidades de informações, e você tem um relatório completo da sua saúde. Alguns deles disparam alertas para pessoas que você tem como segurança, né, para caso alguma coisa aconteça, caso você, por exemplo, tenha um mal qualquer, ou desmaio, ou tenha um infarto, no pior das hipóteses, esses dispositivos entram em contato com uma lista de pessoas. Então, para vocês terem ideia, como isso é extraordinário. A gente tem dispositivos conectados a controle de ar-condicionado também. E, cara, os carros da Tesla, isso aqui é extremamente extraordinário. Isso aqui é uma das coisas mais fantásticas do nosso tempo. Então, você procure lá depois, né, carros conectados à internet. Quer dizer, carros da Tesla 2020. Vocês vão perceber que é absurdo. O carro anda sozinho, meus queridos. O carro anda sozinho.
né? Dei uma procurada nisso depois. Grandes desafios do Brasil em relação à internet das coisas são relacionados à infraestrutura, relacionados à rede, data centers, tudo isso é problema no Brasil. Como começar? Gente, Arduino e coisas derivadas do Arduino é fantástico. A gente pega esse ESP32 aí, que é um dispositivo que permite que você programe dentro dele, na linguagem C. Ele conecta-se à internet, pode mandar dados para uma página em PHP, pode coletar dados de temperatura, umidade, ele pode fazer um monte de coisa e é muito fácil de programar. E relativamente barato. Raspberry Pi, né, isso aqui já é um computador do tamanho de um telefone, e um pouquinho maior que um telefone, extremamente rápido, roda um sistema operacional aí dentro, é impressionante. A linha Arduino como um todo, a Intel tem a solução dela, que é a Intel Galileu. Escolha as plataformas, existem várias, você vai quebrar a cara um pouquinho, né, no começo, mas existem várias plataformas que você pode usar. Sensores existem os mais diversos, todos eles muito baratos para quem quer fazer prototipagem. Você pode comprar da China a $1, 30 centavos de dólar, é barato. Quem tem curiosidade, quem quer aprender, cai de cabeça porque é barato e não é difícil. Principalmente vocês que programam muito bem, têm uma base de programação incrível. A parte da elétrica não é complexa para quem vem da programação. É um negócio bem interessante. A gente tem vários servidores que podem armazenar os dados e que podem guardar os dados para vocês. Tem a Amazon, a Wallhost, a LocalWeb, tem plataformas da Google. Os mais diversos SGDBs possíveis. Tem o Oracle, tem o Server, tem o MySQL, tem o MongoDB, está muito forte agora, que é para banco de dados não relacionais. Linguagem de programação, as que vocês quiserem utilizar, né, para vocês que têm domínio das linguagens, pode ser PHP, Python, Java, todas as plataformas .NET, todas elas dão suporte. Transmissão de dados via Wi-Fi, se vocês quiserem, dá para usar 4G, dá para usar o LoRa aqui para transmitir bem a quilômetros de distância. Tem o XBee também, que é para transmitir a distâncias relativamente grandes e com bastante precisão. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham